presença do Senhor, louvando a Ele e dizendo que quando nós levantamos um aleluia, todas as coisas mudam. E levantar um aleluia é levantar um convite para se louvar a Deus. É se colocar como um instrumento que chama, que conclama as pessoas a não olharem para os seus momentos, ou problemas, ou dificuldades, ou para si mesmas, mas para olharem para o alto. É do alto que vem o nosso socorro. Eu estou muito feliz por estar com vocês aqui nessa noite. Vocês podem se assentar. Nós concluímos no mês passado uma série que nos convidava a combater o bom combate. Combata o bom combate. E não é combater com as nossas forças, não é combater com as nossas armas, não é combater a partir de fórmulas ou livros de autoajuda, mas é combater a partir da graça do Senhor, da palavra do Senhor, da direção do Senhor. E o combate se torna completamente diferente quando assim o fazemos. E que forma maravilhosa de começar o ano. Alguns começam apenas depois do carnaval, mas desde o primeiro dia nós já estávamos sendo lembrados de que é bom combater um bom combate ao lado do Senhor, no Senhor e para a glória do Senhor. E nesse momento nós iniciamos neste mês a estação da Quaresma. Os 40 dias que antecedem a Páscoa, 40 dias para lembrarmos do Senhor, do seu ministério, de suas palavras, de seu milagre. 40 dias para mergulharmos no Evangelho segundo escreveu Marcos. O primeiro Evangelho a ser escrito. E Marcos é uma referência para a nossa espiritualidade. Porque primeiro em Marcos uma forma única de contar a história do Senhor e no Senhor é inaugurado. Se torna fundamental a forma que o Evangelho apresenta Jesus. A Boa Nova é apresentada de uma forma diferente. Marcos segue a tradição de ensinar pelas histórias e não pelos conceitos, mas ele faz isso de uma forma única. Lendo o Evangelho de Marcos, nós não sabemos muito de onde Jesus veio, nós não sabemos sobre sua genealogia, mas nós aprendemos muito sobre o seu caminhar, sobre suas palavras, sobre o seu milagre. E esse é um convite para a nossa espiritualidade. Uma espiritualidade que leve em conta o que veio antes de nós, mas uma espiritualidade que leve em conta, sobretudo, a conversa, a narrativa, o diálogo, a história. Não é uma espiritualidade baseada em conceitos, em abstrações, em sofisticações intelectuais, mas é uma espiritualidade baseada numa vivência e numa história que nós não contamos, uma história que nós vivemos e compartilhamos. Porque o Evangelho é testemunho do poder de Deus, Deus encarnado em Jesus. E o teu testemunho pode ser, a tua espiritualidade pode ser o testemunho da presença viva de Deus entre os homens, a partir de você, sem sofisticações, sem grandes conceitos ou voos intelectuais, mas com a vivência simples, mas poderosa. No Evangelho de Marcos, nós vemos o teor que é Deus revelado em Jesus. Um começo com silêncio, isolamento, solitude, para aí então ir para a palavra, para a ação públicos. Isso também é uma referência para a nossa espiritualidade. Antes de sairmos falando e fazendo, precisamos ter esse tempo com Deus. O tempo do silêncio, o tempo muitas vezes do isolamento, o tempo do afastamento, e nós falaremos hoje um pouco mais sobre isso, falando do tempo do deserto. E é a partir daí que você vem mais forte, mais inspirado para ministrar palavras e ações que revelam Deus. E na nossa jornada espiritual, a beleza não está na nossa busca.
A beleza está no que nós buscamos. Porque não se valoriza o homem, o seu esforço, o seu empenho, mas o Deus que este homem está buscando. A nossa espiritualidade não é uma propaganda de ações humanas, mas é a apresentação de um Deus vivo que pode transformar as ações humanas. A nossa espiritualidade é uma espiritualidade que caminha tendo como tônica e centro o propósito da morte de Jesus. Um propósito de nos reconciliar com Deus. Ela tem um espaço, um detalhe, uma força única em relação à morte de Jesus. Ocupa metade do Evangelho, a última semana de Jesus. Os primeiros 8 capítulos, Jesus caminhando entre as pessoas, e os últimos 8 capítulos é a semana da paixão. É o momento em que Jesus caminha para a sua morte. Morte de cruz. Morte por mim, morte no meu lugar, morte para me reconciliar com Deus. E desta forma, em Jesus, a partir de Marcos, a nossa espiritualidade não é uma espiritualidade que tem medo da morte. Os gregos temiam a morte e viam a morte muitas vezes como tragédia. O pensamento moderno vê a morte como um inimigo a ser superado. Mas nós, como cristãos, a partir de Marcos, não tememos a morte. Temos um destino, não o destino como determinação de um caminho, mas destino como um alvo, como um espaço, como um lugar reservado para nós. Destino como promessa. E a teologia espiritual, a partir de Marcos, ela olha sim, no seu primeiro momento para a caminhada, que começa no silêncio, no isolamento, num momento com Deus, talvez até num deserto, que se converte em palavra, em ação, em milagre. É também um olhar que põe a lente no destino final do homem, na morte, mas como essa morte vai acontecer. Mas talvez uma questão importante que acontece na metade do Evangelho, no capítulo 8 e no 9, para a nossa inspiração, para a nossa espiritualidade, é um Deus que nos fala sobre a negação de nós mesmos para carregarmos a nossa cruz. No capítulo 8, é o grande não para mim mesmo, mas é também um Deus que diz um grande sim para a sua glória, para a sua manifestação. No capítulo 9, quando fala da transfiguração. E Pedro mostra a fraqueza humana. Primeiro porque quer negar a cruz. Diz, Senhor, não diga isso de ti mesmo. Não fale de sofrimento. E Jesus diz, aparta-te de mim, Satanás. Você não conhece os planos de Deus. Nos planos de Deus, na nossa espiritualidade com Ele, há o caminho de dizer não para a nossa própria carne. Há o caminho de consagração. E no capítulo 9, o mesmo Pedro, vendo transfiguração, momento de brilho, de epifania, vendo Moisés, Elias e agora Jesus transfigurado, Pedro diz, vamos montar uma tenda aqui, eu não quero sair desse lugar. E nós também aprendemos que o nosso dia a dia, a nossa espiritualidade é dizer não para a nossa carne e é dizer sim para a manifestação da presença, da glória de Deus, não para ficarmos encastelados ali, mas para seguirmos adiante na nossa vida. Quantas vezes nós não oscilamos nesses dois extremos e vivemos uma espiritualidade infantilizada? Primeiro, porque não queremos ser tocados e transformados. Segundo, porque não queremos voltar para uma realidade onde o brilho não seja tão intenso, onde a glória não seja tão manifesta. E nós aprendemos neste Evangelho e refletiremos mais nele ao longo deste momento, dessa estação da Quaresma. O que Deus espera de nós a partir da obra, da vida, do ministério de Jesus. Mas hoje nós vamos olhar especificamente para uma parte deste belo Evangelho. Capítulo 1 de Marcos, do versículo 9 ao versículo 13, nos diz assim a palavra do Senhor.
Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. E logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava entre os animais selvagens e os anjos o serviram. Vamos orar? Amado Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, desejosos nesta estação da Quaresma, de aprendermos, aplicarmos, vivermos, testemunharmos mais da obra salvadora, suficiente, maravilhosa de Jesus Cristo, Teu Filho. Queremos beber da Tua palavra em cada domingo e queremos beber da Tua palavra nesta hora. Pedimos que o Senhor nos ajude a receber esta boa palavra e a levá-la para a vida e vê-la fazer diferença no nosso pensamento, nas nossas palavras, nas nossas ações. Nós cremos que o Senhor já está atuando nesse sentido. Nós cremos que o Senhor já tem atuado hoje, pela manhã e agora, Senhor, à noite, pelos louvores, pelas orações, pelas ministrações do Senhor na nossa vida. Nós pedimos, ministra ainda nesta hora, Senhor. E enquanto aqui estamos ouvindo da Tua palavra, que o Senhor esteja operando sobre o nosso coração, sobre aquilo que temos apresentado diante do Teu altar. Pedimos por nossas casas, por nossas causas. Clamamos, Senhor, pela Tua intervenção, pela Tua ação, pela Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém. 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 O Evangelho de Marcos nos mostra, nesse primeiro capítulo, Jesus dando os seus primeiros passos. Primeiros passos na manifestação deste ministério único, ministério suficiente. O El Shaddai, o Deus suficiente, se manifesta no ministério de Jesus. E no ministério de Jesus, a manifestação começa com o passo dele, Jesus. Ele vai até o Jordão. Ele vai até João Batista. Ele vai publicamente ratificar o ministério daquele homem nazireu de Deus, separado pelo Senhor. E quando ele dá esse grande passo, ele se coloca como aquele que havia de vir. Ele reconhece que João era a voz que viria clamando no deserto, chamando o povo a endireitar suas veredas e a esperar aquele que havia de vir, aquele que cumpriria todas as promessas de Deus a Israel e a todas as nações da terra. Jesus, dando este passo, dando este sim, ele diz um grande não para diversos movimentos de seu tempo. Ele diz um grande não aos essênios, que acreditavam que viver o reino de Deus era se isolar do mundo e do povo, vivendo de uma forma separada, porque Jesus sabia que a vida do reino não é de separação, mas é de inclusão, não é de afastamento, mas é de enfrentamento. Dando um sim, dizendo um sim para João, Jesus também estava dizendo não aos fariseus, que tinham começado de uma forma tão bonita a buscar a Deus, se separando e se consagrando, mas se tornaram apenas legalistas, vivendo uma espiritualidade, uma vida de exterioridades, de mandamentos memorizados. Jesus sabia que a vida com Deus não é vida de aparência, é vida de interioridade, não é vida de mandamentos, é vida de comunhão, é vida de caminhada. Dizendo sim para João, ele também dizia um grande não para as seitas
que eram mais sofisticadas, não dos essênios, não dos fariseus, mas dos saduceus, que eram uma elite espiritual, porque estavam nas castas mais favorecidas. Uma elite que aceitava sim a lei, mas uma elite que negava os profetas e os escritos. E Jesus estava dizendo que o que precisava ser incluído era toda a palavra. E todos nós, diante de Deus, somos iguais, não temos castas distintas. Dizendo sim a João, ao batismo de João, ao caminho de João, Jesus também estava dizendo um grande não aos zelotes, que acreditavam que o reino viria pela força do braço, pela luta armada, pelo levante, pelo motim, pela revolta. Jesus sabia que a luta e o combate era espiritual e que a conversão se daria no coração do homem e a transformação alcançaria Roma e os confins da terra. Nós, como cristãos, precisamos aprender a dizer grandes sims também para o Senhor. Dar passos para essa espiritualidade madura. Saber se posicionar diante daquilo que Deus semeia no nosso coração. Não nos juntando a segmentos que separam, a movimentos que querem excluir, mas nos aproximando de um Deus que reconcilia, que transforma e que atua no coração do homem. Levantando nenhuma outra bandeira a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando ele caminha nesta direção e busca o batismo, ele está fazendo este atestado público, está trabalhando neste sentido, e a partir deste momento em que ele vai ao batismo, também publicamente, quando ele dá esse passo na direção do Pai, o Pai publicamente revela para o mundo a direção dele na relação com o Filho. Quando vem em forma corpórea, o Espírito Santo, e uma voz diz: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Porque é assim, na medida em que damos este passo na direção do Senhor, coisas maiores e melhores vêm sobre a nossa vida, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E agora começa uma jornada. Jesus agora, pelo Espírito, é levado ao deserto para ser tentado. E eu vejo aqui 3 realidades. Primeiro, que todos nós passaremos pela tentação e pelo deserto. Segundo, que nós podemos sobreviver à tentação e ao deserto, nós podemos superar e vencer as tentações e o deserto. E terceiro, nós podemos, no processo de tentação e de deserto, crescer e estarmos mais maduros e preparados para aquilo que Deus tem para nós. Se o deserto está chegando na tua vida, bem-vindo ao time. Não é o deserto pura e simplesmente que vai operar toda a obra, mas é como você se coloca nele, como você caminha nesse deserto. O que eu quero dizer é que você não está sozinho. Esse deserto passou primeiro por Jesus. Jesus passou primeiro por ele, para que você e eu pudéssemos também vencer os desertos na nossa vida. E quando nós passamos pelos desertos, nos preparamos para coisas maiores e melhores. Eu sei que muitas vezes entramos no deserto por nossa causa. Muitas vezes entramos no deserto por causa do diabo. Muitas vezes entramos no deserto por causa do mundo, do ambiente em si. Nem sempre temos o privilégio de sermos levados pelo Espírito para o deserto. No entanto, Deus que está com você no deserto, levado pelo Espírito, é Deus para estar no deserto que você entrou, foi levado ou caiu como armadilha. Porque Deus te olha com amor, seja por qual deserto você estiver passando. Eu não sei o que te levou ao deserto. Se foi você, reflita e não cometa mais os mesmos desvios, os mesmos erros. Se foi uma armadilha do diabo, intensifique sua oração, seu combate, supere e não entre mais nesses desertos.
se é o ambiente, tenha discernimento para da próxima vez não se deixar levar. Mas se é o Espírito, passe pelo deserto, louve ao Senhor no meio deste deserto e saiba que Ele está te preparando para algo maior e para algo melhor. Amém? No deserto, nós muitas vezes temos a reação que se tem diante da perda, diante do luto. As 5 fases do luto, muitas vezes nós passamos quando entramos no deserto, nesse lugar árido, nesse lugar escuro, nesse lugar que muitas vezes nos sentimos sozinhos, neste lugar do calor escaldante ou do frio que congela. Muitas vezes, ao entrarmos nestes períodos, que não sabemos quando vem, que não sabemos quanto tempo vai levar, muitas vezes a nossa primeira reação é negar. Dizer, não está acontecendo comigo, isso não é comigo, amanhã eu vou acordar e vou perceber que foi apenas um pesadelo. E negar, apesar de fazer parte, não vai resolver. Segunda reação, no período da perda e do luto, também é uma reação muito comum quando entramos no deserto. A raiva e a revolta. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo? Eu que começo a jogar uma lista na frente de Deus, justificando por que você não deveria estar passando por aquilo. Por que que Deus errou de endereço? Por que que aquele deserto errou de endereço? E apesar disso ser comum, não é isso que vai resolver tua caminhada no deserto. E aí vem a terceira dimensão, que é a negociação ou a barganha. Você começa no meio do deserto a dizer, olha, Senhor, eu vou orar mais, eu vou jejuar mais, eu vou me isolar disso daqui, eu vou mudar, o Senhor vai ver, eu vou mudar, mas eu não aguento entrar nestas situações, nesses desertos, nesses desafios. Eu não aguento ver o que está acontecendo comigo ou com a minha casa. Senhor, se o Senhor fizer, eu prometo X, Y ou Z. Mas Deus não é um Deus de barganhas, apesar de se falar muitas vezes o contrário nas mídias e na popularização do que se chamou de evangelho, de promessas, de prosperidades. Deus está na posição de Senhor e não de servo. E conhece o nosso coração humano, sabe que faz parte do processo esse desespero, essa negociação. E aí, quando nós percebemos que negar não funciona, que se revoltar não funciona, que barganhar não funciona, e aí vem a quarta dimensão dentro do deserto. Se deprimir, se abater, enfraquecer, perder a força, ter as atitudes contraproducentes. Porque se está difícil você vindo à casa de Deus, buscando em oração e ouvindo a palavra, quanto mais se afastando, se isolando e deixando de vir até que tudo se resolva. Não é Deus que semeia a semente da vergonha no teu coração por aquilo que você passa. Não é dele. Deus conhece, recolhe as nossas vergonhas e nos cuida. E esse espaço é o espaço do acolhimento e do cuidado de Deus. Por isso, se você está entrando, já entrou, vê alguém num deserto, o isolamento, o distanciamento não vai ajudar. Venha. Mesmo que em meio aos louvores você não sinta o louvor, mesmo que em meio à palavra você não perceba Deus falando com você, mesmo que o abraço não aqueça ainda o teu coração, continue junto dessa brasa viva, que o calor do Senhor vai voltar a aquecer a tua vida e o teu coração. Venha, porque Deus vai fazer a obra. Venha mesmo não sentindo, porque Ele já está te abraçando. Viva estes momentos na presença de Deus. E aí, quando você caminha por este ciclo, que para alguns a negação leva mais tempo, para outros é a revolta, para outros é a negociação, para outro ainda é esse estado de fraqueza, de depressão, saiba que em um momento, Deus vai colocar no teu coração a aceitação. O momento em que você respira e diz, ok, Senhor, eu não fiz nada,
eu não sei porquê, mas eu sei como é que eu posso reagir a isso. E reagir negando, xingando, negociando ou indo para a caverna não vai mudar a situação. Eu vou aceitar e vou tomar esta cruz, vou tomar esse espaço do deserto, vou tomar esse espaço do desafio e vou crescer com isso, Senhor. Me torna mais sensível para eu ver, para eu ouvir, para eu sentir, para eu fazer o que precisa ser visto, ouvido, sentido e operado. E é isso que eu desejo para você nessa noite, meu irmão. Se você está entrando no deserto, se está no deserto, eu quero dizer que Deus sabe pelo que você passa, em qual momento você está, e Ele vai te dar a palavra da vitória. Ele que vai te acolher, Ele que vai trabalhar na tua vida. Aceite não como resignação, aceite como um ponto de partida para uma mudança, para superação, para crescimento, porque Jesus aceitou o seu deserto. Jesus entrou no deserto após o batismo. Olha que coisa! 30 anos, dá um passo de manifestação pública de que, sim, é aquele que havia de vir. Recebe de Deus a palavra: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E, em seguida, é levado para o deserto. Parece um contrassenso, não é? Parece que tudo vai dar certo agora, o momento de acontecer chegou. E eu ouvi nessa semana de um casal muito querido que Deus tem senso de humor. Eu falei, olha, eu estou num deserto danado e vou pregar sobre o deserto. E esses amigos disseram, é que Deus tem senso de humor, meu irmão. Por isso, pregar sobre o deserto academicamente é uma coisa. Pregar no deserto, se sentindo no deserto, é algo completamente diferente. Mas Deus é aquele que nos sustenta, para que vivamos a palavra que pregamos. Para que a gente saiba que muitas vezes parece que tudo vai acontecer e vai se abrir, e vem o deserto na sequência. Mas vem para o teu crescimento. Vem para o teu aprimoramento, vem para o nosso momento de crescimento na dor. E neste momento, muitas vezes, você não consegue louvar, mas o louvor comunitário te eleva na presença de Deus. Muitas vezes você não consegue orar, mas a oração que é feita aqui do teu lado é a oração também por você. Muitas vezes você não consegue sequer ouvir, mas Deus sabe o que já está ministrando no teu coração e operando na tua vida. Jesus entra no deserto e ele é tentado em 4 partes, pilares fundamentais. E leva isso para a tua vida e para a tua casa, porque essa pregação não termina hoje, ela vai levar uma vida te acompanhando. E ela é uma pregação que fala com você, mas que também pode falar através de você. Então acolha para semear, para multiplicar já vivendo. 4 pilares, 4 desafios, 4 grandes ações do inimigo para tirar Jesus do caminho no meio do deserto. Primeiro, o diabo tenta Jesus, perguntando se ele realmente é o Filho de Deus. A tentação da identidade. Será que você é quem você acha que você é? Será que você é filho de Deus? Porque se você for o filho de Deus, então... E Jesus não cai nessa armadilha. Mas no deserto nós somos tentados a olharmos para a nossa identidade, a sabermos quem nós somos. Ou talvez no deserto nós nos tornamos quem Deus quer que sejamos. Por isso... algumas vozes vão dizer, mas você não é servo de Deus e está passando por isso? Mas você não é servo de Deus e está com isso, com essa dificuldade, com esse desafio, com esse problema? Essa não é a voz de Deus. Esta não é a voz do Senhor. Mas use esta voz para olhar para dentro de você mesmo. Use essa voz para retomar a sua identidade, para se colocar como servo genuinamente,
para se colocar na direção de Deus e dizendo: Senhor, ser filho é muito mais do que ser dono do ouro e da prata. Ser filho é muito mais do que gozar do bom e do melhor o tempo todo. Ser filho é muito mais do que ter tudo perfeito à minha volta. Ser filho pode ser isso também, mas não é só isso, Senhor. E então o adversário dá um exemplo: olha, eu sei que você está com fome, Jesus. Então manda que estas pedras se transformem em pães. E Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E Jesus usa isso a partir da palavra está escrito. Minha referência, Jesus diz, no deserto, não são pessoas, não é o que eu posso ver, mas é o que já está no meu coração. Eu digo para você nesta noite, o que te sustenta no deserto é o que está em você. Que seja a palavra que possa combater o bom combate. Começar dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o pão espiritual antes do pão material. Quando diz nem só de, quer dizer também de. Mas há momentos em que precisamos nos apropriar muito mais do pão espiritual. Eu diria, em todos os momentos precisamos nos apropriar muito mais do pão espiritual, até para saborear melhor o pão material. Está faltando diante dos teus olhos o pão que enche a barriga? Deus tem ministrado um pão que te preenche a alma. E este pão vai te ajudar a caminhar mais um tanto, para alcançar o que Deus tem para você. O deserto é só um lugar de passagem e não de permanência. Terceira tentação, agora que Jesus usa a palavra, o diabo usa a palavra também, porque o adversário usa muitas vezes a palavra de forma distorcida, para que você se desvie da fé. E neste momento o diabo diz: lança-te daqui para baixo, porque está escrito, dará ordem aos anjos ao teu respeito. Teu pé não vai nem tropeçar em pedra, mencionando o nosso querido Salmo 91. Mas Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Tentação da identidade, tentação da sobrevivência, tentação da segurança. Sentir-se seguro o tempo todo. Se arriscar porque Deus está comigo. Vou dar o primeiro passo porque Deus vem atrás. Não faça isso, meu irmão. Seja responsável, prudente, caminhe na dependência. Não tente o Senhor teu Deus. Eu me lembro, jovem, acho que era jovem, 19 anos é jovem, né? Voltava das vigílias e escolhia os caminhos mais perigosos, 3, 4 da manhã, para dizer: Deus está comigo. E aí eu me dei conta que eu estava tentando o Senhor. Minha imprudência. Quantas vezes a gente escolhe os caminhos mais arriscados, mais difíceis, e ainda diz: se Deus está comigo, vai dar tudo certo. Toma cuidado com estas vozes, com estes convites, com estas mensagens. Deus nos dá ousadia, mas é o Deus que nos faz prudentes. Não é assim que Jesus diz? Que nós precisamos ser prudentes, que nós precisamos vigiar? No meio do deserto, nós somos tentados a atitudes desesperadas, que aí Deus vai fazer. Talvez nesta noite, Deus esteja te dizendo: eu não estou nessa atitude desesperada. Eu não estou nessa precipitação. Seja prudente. É na prudência que eu estou com você. Quarta tentação. Tudo te darei se prostrado me adorares. E aí vem o apelo final do adversário. Não deu certo a sutileza na identidade, no falar do pão, no lançar-te daqui para baixo. Então eu vou buscar o atalho do sucesso pelo sucesso. É só se dobrar, é só me adorar, é só procurar um caminho mais fácil. E quantos caminhos mais fáceis estão sendo apresentados para a gente no dia a dia? Como é mais fácil? São 3 passos, são 5 passos, são 7 passos. É o lugar melhor, é a pessoa X que vai te dar uma palavra,
ou que vai te dar aquela orientação, e aí estamos substituindo a palavra e o tempo por pessoas e ídolos. Mas Jesus diz: afasta-te, retira-te. Só o Senhor teu Deus prestará culto, só a Ele adorarás. Que mesmo no deserto, a tua vida tenha como princípio adorar somente o Senhor, prestar culto somente a Ele. Eu não sei qual é o tempo do deserto, mas Deus sabe. Eu sei que no meio do deserto, Jesus teve fome, Jesus enfrentou o adversário, Jesus inclusive esteve entre as feras. Mas eu sei que saindo do deserto, os anjos vieram e o serviram. E ele iniciou um ministério que tem efeito até hoje. Nós ouvimos falar nesta manhã sobre o pastor Enéas, que colocou tudo diante do Senhor, e mais de 2.500 igrejas foram semeadas pela vida daquele homem. O Deus que usou aquele homem para semear muitas igrejas é o mesmo Deus que nós servimos. E foi por causa desta vitória de Jesus que depois de 2000 anos nós continuamos vendo e vivendo uma vida nova dele, que é vivo e quer se manifestar vivo em nós e através de nós. Meu irmão, estamos juntos no deserto. Estamos juntos nesta caminhada. O Senhor nos sustenta, nos guarda. O Senhor sabe o que virá a seguir e talvez esteja te preparando para algo maior e melhor. Que Deus semeie essa palavra no seu coração. Eu passei e passo por diversos desertos. E eu fico sempre me perguntando: Senhor, o que me levou a eles? Senhor, o que o Senhor espera de mim no meio deles? E, Senhor, que independentemente do que me tenha levado lá, da minha reação, que eu sempre cresça na graça e no conhecimento do Senhor, porque a Tua graça me basta, o Teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Que vivamos isso como famílias, que vivamos isto como igreja IBP. A graça do Senhor nos basta, seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Amém? Vamos orar? Vamos nos colocar de pé. Estou passando a palavra para o pastor. Diz que nesta oração você possa se colocar como servo do Senhor, apenas como servo. Se é necessário dar passos, dê passos. Se é necessário estar aberto para receber, esteja aberto para receber. Se você for levado ao deserto, passe pelo deserto e desfrute no meio deste caminho do crescimento que Deus tem para você. Amado Deus e maravilhoso Pai, nos colocamos diante da Tua presença em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, e Te louvamos, Senhor, porque Tu és o Deus da abundância e da escassez. Tu és o Deus dos momentos da promessa e da jornada até chegarmos a ela. E nesta jornada, desertos virão, Senhor. Que eles nos encontrem firmes e constantes, sempre abundantes, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Abençoa-nos a nós, nossa família, nossa igreja, e que caminhemos juntos nesta quaresma, aprofundando e vivendo o ministério de Jesus para a glória do Teu nome. Amém.